ninguém falou a palavra impeachment ontem lá, em momento nenhum no discurso, mas ficou claro, todo mundo falou que Fernando Henrique estão prontos para qualquer momento, o senhor falou assumir o governo em breve, assim, né, parece que... o que vocês estão sentindo que há esse momento? O que a gente percebe é algo que é perceptível na própria base do governo, né? Uma fragilização da presidente, em todas as áreas, ela já terceirizou a economia, a política, não tem mais a iniciativa hoje da agenda do país, e essa que é a preocupação que nós devemos ter, né? Há um vácuo de poder enorme, e na política não tem espaço vazio, então esse vácuo que ela vem deixando é ocupado pelo protagonismo daqueles que comandam a pauta do Congresso por um lado, né? E até do ponto de vista jurídico, você tem aí os tribunais cada vez mais chamando a atenção do Brasil, são muitas frentes conjuntas que ela está enfrentando. Na economia, o que nós estamos vendo aí, né? E as coisas vão piorar, a verdade é essa, né? Do ponto de vista econômico. Do ponto de vista jurídico, você tem um TCU que pela primeira vez pode reprovar as contas de um presidente da República, que é algo inédito em 100 anos pública. Você tem o TSE julgando também irregularidades cometidas na campanha. Um governo acuado, um governo sem discurso, sem proposta, e nós, como somos o maior partido de oposição, temos que ter a responsabilidade. Em primeiro lugar, não somos nós que vamos decidir o que vai acontecer, né? Não depende de uma ação do PSDB, mas o PSDB tem que estar pronto para qualquer que seja a saída, enfim, cumprir o seu papel, porque por um lado, a gente não pode permitir que as instituições sejam, de alguma forma, atacadas. Quando a gente vê o PT cobrando que o ministro da Justiça intervenha na Polícia Federal para impedir que as investigações avancem, do outro lado, nós temos que dizer, olha, né, peraí, isso não, as instituições são instituições de Estado, tem que cumprir o seu papel. Né? Quando a gente vê tentativas de alguma forma, impedir que o Ministério Público também cumpra, tenha, né, a sua responsabilidade, o papel da oposição é estar vigilante, garantindo que o TCU também cumpra o seu papel, que o TSE investigue, e vamos aguardar o que vai acontecer, não depende de nós. Agora, esse fato, esse julgamento no TCU das contas da presidente, esse pode ser um fato objetivo para ser, vamos dizer, no Congresso trabalhar essa questão do impeachment? Na verdade é o seguinte, na nossa avaliação, nós já dizíamos isso durante a própria campanha eleitoral, o presidente cometeu crime de responsabilidade ao burlar a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade, que eu participei muito dessa discussão, ela tinha como um dos princípios fundamentais impedir que os bancos públicos financiassem seu controlador. Por isso acabaram vários bancos estaduais, inclusive aqui, foram liquidados, porque chegou um momento em que eles só faziam isso, financiavam o seu controlador, se endividavam de forma absolutamente inconsequente, e quem pagava a conta no final era a população. E ela fez isso de forma deliberada e reiterada. Com qual objetivo? Vencer as eleições. Então a Caixa Econômica passa a assumir atribuições que seriam do Tesouro, por exemplo, pagamento do Bolsa Família, o Banco do Brasil do Crédito Rural, tudo isso é responsabilidade do Tesouro. O BNDES, que é o Programa de Sustentação do Investimento, com subsídio que é dado para aquisição de bens de capital. E aí, por outro lado, a presidente pegava o dinheiro do Tesouro, aumentava irresponsavelmente o FIES sem controle, o Pronatec, Seguro Defeso, mudou o país de gastos, sabendo que na frente não ia ter condição de manter isso. Então isso tem que ser responsabilizado, independente de qual seja o partido, de quem seja a pessoa, ninguém está acima da lei. O que nós estamos vendo agora? O FIES, né, sem conseguir bancar aí, né, metade do que tinha prometido, o Pronatec também, né, diminuindo as matrículas. E ainda esse ano, que é mais grave, essa questão que está se chamando pedaladas fiscais, que é esse pagamento por parte dos bancos de atribuições do Tesouro, continua. Então, é um momento grave. O relatório é, assim, muito duro, porque é feito, e não é um relatório político, é feito por auditores do Tribunal de Contas, o relatório inicial é do procurador do Ministério Público que atua dentro do Tribunal de Contas, que mostra de forma clara onde foi feita o crime de responsabilidade. Então, eu acho que hoje a perspectiva dela é perder no Tribunal de Contas. Não sei o que vai acontecer nesses dias. Ela vai ter que apresentar agora, se não me engano, até o dia 16. Eu vejo aí agosto e setembro chegando, sendo um momento, não quer dizer que vai ser votado dia 16, tá? Vai se apresentar, ela vai ter que apresentar as razões dela, e eu acredito que seja votado aí em meados de agosto. E entre agosto e setembro é que deve também ser discutida a questão de ser votado também a questão do TSE.
E a preocupação do PT é tão grande que, não sei se vocês acompanharam, eles entraram com uma ação impedindo que o TSE ouvisse o Ricardo Pessoa. E perderam por unanimidade, que também é um sinal que deve estar preocupando eles. Então você tem um componente econômico, né, nós vamos chegar, infelizmente, a um desemprego em torno de 10% no final do ano, inflação ainda extremamente alta, um desânimo na economia em todos os setores, porque o governo perdeu o que é essencial, perdeu confiança, perdeu credibilidade. E agora as pessoas começam a olhar para frente e falam, mas será que esse aqui é o governo que vai estar governando o Brasil no ano que vem? Então todo mundo retraindo investimentos, é algo muito preocupante. E com essas ações da justiça, e além disso, essas delações aí que ainda não vieram a público, né, da Lava Jato. Então um conjunto da obra deles justifica toda a apreensão que eles devem ter. Mas o que a oposição vai fazer? Porque esse cenário de instabilidade já tiveram outros momentos. O que a oposição pretende fazer para algo objetivo que possa, vamos dizer, acelerar? Não, veja bem, não cabe a nós acelerar. O que nós estamos fazendo é garantindo isenção do Tribunal de Contas, no momento em que o governo opera internamente para criar alguns constrangimentos ao Tribunal de Contas. Vocês devem ter assistido ministros diariamente, né, se reunindo, advogado-geral da União. Nosso papel é ir lá e garantir, dar a eles toda a tranquilidade para que possam, do ponto de vista técnico, julgar as contas da presidente. Não somos nós que vamos dizer que... Mas é o Congresso quem vota no final. Do ponto de vista técnico. Aí vem o Congresso Nacional. Eu acho que esse é um fato concreto. Se há na verdade, a derrota da avaliação das contas, se há a reprovação das contas dela, isso vem para o Congresso. Obviamente, isso vai gerar também, do ponto de vista da sociedade, reações. Cabe a nós que garantimos que haja essa votação no Tribunal de Contas sem qualquer tipo de pressão. No TSE nós fizemos o que devíamos ter feito. A ação é nossa, do PSDB, nós entramos com a ação logo depois da eleição, acusando o Correios de ter feito, né, também cometido crime no momento em que distribui as propagandas da presidente, não distribui dos seus adversários em várias regiões do Brasil, para não dizer outras manobras que foram feitas. E a utilização, na nossa ação está dito o seguinte, claramente, utilização do dinheiro da propina da Petrobras no caixa da campanha. Isso se comprova agora por essas delações. Obviamente cabe aos delatores também mostrar indícios claros de que isso aconteceu. Se há reprovação das contas no TCU, isso quase que automaticamente deverá levar a PGR a abrir uma investigação também contra o presidente da República, porque é o órgão, né, de investigação, é o órgão, enfim, de contas do Legislativo, dizendo que houve um crime de responsabilidade. E aí aquela ação do Miguel Reale, que nós entramos com ela já praticamente um mês atrás. Então é um conjunto de frentes aí que nós já conhecemos, fora o imponderável, que o Lava Jato é hoje imponderável para o governo. Mas todo esse discurso de ontem, de que o PT pode terminar o mandato antes do previsto, né? Todos esses discursos que o senhor, inclusive, frisou muito, o PSDB não pretende tomar uma atitude de protagonista nessa, mais... Eu acho que não deve, inclusive. O que vocês querem dizer não, exatamente? eu acho que não deve, porque quanto mais jurídica e menos política for a movimentação, mais legítima ela será. Da mesma forma, aquelas manifestações que nós assistimos aí nas ruas, quando eu optei por não ir, é exatamente para sinalizar o seguinte: olha, isso é uma movimentação espontânea, natural da sociedade, não tem uma condução partidária, com um objetivo definido. Então, é a mesma coisa, só que agora as coisas aconteceram com muita velocidade. O fato novo é que não é o PSDB apenas, é dentro da base do governo e dentro do próprio PT. Você já tem setores hoje que tem dúvida se a presidente fica, e vou até além, tem setores do PT que tem dúvida até para o objetivo futuro do PT, se é bom que ela fique. As conversas estão aí, você vê as movimentações de outros partidos já avaliando cenários futuros. O fato de hoje virem a público aí, né, figuras do governo, né, para dizer impeachment, não, na verdade, como você colocou bem, nós não usamos a palavra impeachment, mas o governo é que está usando, então o governo acho que está mais avançado do que a gente. Hoje você tem um ministro da Justiça falando, o vice-presidente da República falando. Nós temos hoje no Brasil um governo à beira de um ataque de nervos, sem capacidade de conduzir a agenda do Brasil, sem confiança, sem credibilidade para fazer o que precisa ser feito. O ministro da Fazenda cada vez mais isolado, cada vez mais questionado internamente.
o quadro é de gravíssima crise política e econômica. Esse segundo semestre, o que o senhor está colocando, então, é o decisivo para a gente saber. Decisivo até para que o presidente recupere as suas condições. Existe essa possibilidade? Certamente deve existir, até porque o presidencialismo no Brasil ele é muito forte, o presidencialismo quase que imperial. Mas o fato concreto é que nós temos uma presidente da República hoje isolada dentro da sua base, desprezada por setores do seu partido e sem autoridade para retomar o comando da economia. Até porque o que se pratica na economia é tudo aquilo que ela negou e contra tudo aquilo que ela defendeu a sua vida inteira. E na política, a condução é feita por quem ela desprezou a vida inteira, que é o PMDB, né? E durante seu primeiro mandato, e próprio vice-presidente da República. Senador, nesse ponto, o senhor falando da política econômica do governo, realmente é tudo o contrário que a presidente pregou nas eleições, mas, de certa forma, é o que o PSDB pregava, de alguma forma, essa política de austeridade. Mas não dessa forma. Mas aí o senhor hoje é uma oposição ao pacote econômico do governo, não é uma contradição? Não, de forma alguma, até porque esse ajuste que está aí não seria o nosso ajuste. As pessoas tendem a achar que só por ser austero, claro que austeridade, equilíbrio fiscal sempre foram marcas do PSDB. Mas esse ajuste que propôs o primeiro-ministro Levi é absolutamente rudimentar. É um ajuste que se estrutura em dois pilares. De um lado, aumento de carga tributária. De outro, supressão de direitos trabalhistas. E só. Não há medidas, indutoras da retomada do crescimento. O governo sequer teve a capacidade de admitir os equívocos do passado. Isso para nós gera uma enorme desconfiança. Se eles não admitem que nos trouxeram a essa situação econômica trágica, o pior cenário, a pior equação entre os países emergentes, né? que é um processo que nós estamos vendo hoje de recessão, se aprofundando com inflação alta. É uma obra complexa de ser realizada. Então, se eles não admitem aonde foram os equívocos, a sinalização que dão é daqui a pouco conseguem um alívio para retomar a gastança desenfreada de outro lado. Então, a responsabilidade por conduzir a economia não é da oposição, não cobra de nós aquilo que o PT não está fazendo, né, do ponto de vista congressual. Então, o que falta, né, a meu ver, é legitimidade a esse governo, até da parte deles, convicção da correção das medidas que estão aí. Elas começam a ser contestadas internamente. Então, a responsabilidade hoje é do governo, não é da Não, sem dúvida, mas eu digo que alguns economistas aprovam, vamos dizer, essa medida, por exemplo, havia um certo abuso nos benefícios, enfim, eles aprovam esse apertamento na concessão de benefícios. E acham estranho o PSDB, na figura do senhor, se opor a isso, sendo que deve ser praticado. Olha, eu me oponho ao conjunto da obra, porque eu acho que ela não vai levar o Brasil à retomada do crescimento. Então, a nossa posição, e tem sido a posição nossa congressual, é que sem, por exemplo, um Estado que dê o exemplo, que se reorganize, que enxugue o tamanho da máquina, que profissionalize as agências reguladoras como instrumento, inclusive, de sinalização para quem vai investir, de regras claras para o futuro, nós não vamos a lugar nenhum. Ao contrário, o que nós estamos vendo é o agravamento da recessão, isso está impactando fortemente no emprego, e medidas absolutamente pontuais. Então, não houve, você se lembra aquilo que a presidente tentou dizer, né, com a dificuldade de sempre, né, no início, logo no dia que venceu as eleições, né, quando ela falava que ia propor um diálogo, não houve diálogo nenhum, não houve nenhuma disposição de conversar, inclusive com as oposições, de uma mudança, né, macroeconômica no país, uma conversa feita com desprendimento, com correção, não houve absolutamente nada disso. A presidente consegue, né, primeiro, né, mentir de forma sem limites durante a campanha eleitoral, nós estamos percebendo isso hoje. E continua mentindo depois da campanha eleitoral, quando gasta uma fortuna de dinheiro do cidadão brasileiro para dizer na televisão que a culpa do aumento de energia, que mesmo em Minas vai chegar em torno de 50%, é da seca, que não estava mexendo nos direitos trabalhistas, no momento em que propunha essa série de cortes. Então, o que falta nesse governo é a sinceridade que justificaria até uma participação nossa no conjunto dessa obra. Continuo achando que esse ajuste é um ajuste de pouquíssimo alcance. A proposta de superávit que foi feita pelo governo dentro das próximas semanas vai ter que ser revista, porque ela é absolutamente irreal. Então,
Um governo que não cumpre a sua parte não tem autoridade de cobrar da oposição. O senhor fala muito da questão da responsabilidade que não deve ser atribuída ao PSDB e essa postura do partido no Congresso. Mas eu queria que o senhor avaliasse a responsabilidade do partido no momento, por exemplo, que ajuda na aprovação de um reajuste de 78% para o judiciário. Essa oposição, ela não é um risco também para o país? Assim, Veja só, essa votação do aumento do judiciário, absolutamente impagável, é a radiografia, o retrato claro do fim de um governo. Porque a base de sustentação do governo, com o apoio do PT, aprova na Câmara, aprova na Comissão de Justiça por unanimidade, não houve um líder do governo para ir lá pedir vistas ao processo, foi aprovado por aclamação, vem para o plenário do Senado, sem qualquer liderança ali discutindo uma possibilidade de adiamento. O governo, que tem essa responsabilidade, sabe como votou? Votou a favor. Né? A oposição votou até de forma pedagógica para mostrar que ali não existia governo. Certo, que a presidente ia vetar, essa matéria teria que ser vetada. Agora, você não acha que seria muito curioso a base do governo votar contra o reajuste, como votou, aliás, a base do governo votar a favor do reajuste e a oposição votar contra? O que nós quisemos mostrar ali é o seguinte: não existe governo, não existia ninguém no Palácio do Planalto negociando naquela altura aquela matéria. A conversa com o presidente do Supremo Tribunal Federal é uma conversa incompreensível para nós, porque veio um documento que depois não era exatamente o que se esperava. Então, mais uma vez, a responsabilidade por aprovar esse reajuste, que confesso a você, naqueles níveis, é impagável, é do governo. Mais uma vez, não é possível você querer cobrar da oposição, que é minoria. Nós somos 20% do Senado Federal. Então ia ficar um placar muito curioso, 80% votando a favor do reajuste, nós da oposição 20% votando contra. Mas esse raciocínio que o senhor diz aí, ele vale para o fator previdenciário, para a maioridade penal também? Não, peraí, não tem uma coisa a ver com a outra. Maioridade penal não é questão de governo. Eu digo em relação aos votos do partido, eu acho que está correto. Temas que impactam... A questão do fator previdenciário. Eu disse durante a campanha eleitoral que nós íamos apresentar uma proposta que amenizasse o peso do fator previdenciário. Eu acho que, de alguma forma, nós fizemos nosso papel para que isso ocorresse. Eu acho que essa proposta que acabou surgindo, que era claro que, como estava, ela seria vetada, fizemos um jogo político. E essa é uma proposta que nós estamos discutindo, inclusive, e votar a favor, porque ela volta agora, essa que permite um crescimento ao longo do tempo. Se não fosse a posição da oposição, essa questão ficaria intocável. Eu acho que foi adequada a nossa posição. Em relação à questão da maioridade, a questão colocada pelo presidente da Câmara é o seguinte: a votação da redução linear para 16 anos, que nós somos contra. Essa que era a proposta que poderia ter passado na Câmara dos Deputados, não fosse a ação do PSDB. O que eu defendo, e que defendi durante a campanha eleitoral, então não é surpresa para ninguém, é a proposta do Aloysio Nunes, do senador Aloysio, que permite que, no caso de crimes gravíssimos, ouvido o Ministério Público e aceito pelo juiz, portanto você coloca um filtro maior, o jovem possa, dependendo do seu perfil, ser processado com base no Código Penal. O que houve na Câmara, vamos dizer, foi algo nessa direção, o segundo texto melhor que o primeiro, mas ainda sem o filtro que nós vamos tentar restabelecer no Senado. Mas se não há esse direcionamento do PSDB para a votação, vamos dizer, de uma redução muito mais restritiva, a chance de ter passado a redução linear era muito grande. Quem cometeu o maior dos equívocos nesse processo? De novo o PT, porque no ano passado impediu que nós votássemos a modificação no ECA. Durante todo o segundo semestre, o PT obstruiu as votações na Câmara. O líder Carlos Sampaio que relatou essa matéria, que é essa proposta de você ampliar o tempo de permanência, né, de 3, na proposta que estava lá, para 8 anos, num estabelecimento separado do estabelecimento convencional. Tentamos o segundo semestre inteiro, sequer as reuniões eles iam para não dar quórum, como se não precisasse mexer nesse assunto. Então, do ponto de vista administrativo, o fundo penitenciário não foi investido na ampliação dessas unidades socioeducativas, eu denunciei isso muito durante a campanha, praticamente todo ele foi contingenciado durante todo o primeiro mandato da presidente Dilma, e do ponto de vista parlamentar, do legislativo, não permitiu que nós votássemos um agravamento no ECA, nessas condições para esses crimes graves. Gerou-se um impasse e radicalizou-se a coisa na sociedade. Né? E o PSDB é um partido plural, você tinha setores do PSDB que queriam votar a redução linear. Foi uma reunião que eu fiz com toda a bancada.
A proposta do PSDB, a nossa é aquela lá atrás. Crimes hediondos, ouvido o Ministério Público e o juiz do caso tomando a decisão final. Isso significa a aplicação, vamos dizer, dessa redução para alguma coisa em torno de 1,5% dos crimes cometidos por adolescentes, que são exatamente esses crimes graves e reincidentes. Eu acho que essa é uma satisfação. Salvo engano, a proposta do senhor da campanha era que a reincidência, não era? Se o menor fosse reincidente... Na verdade, era crimes hediondos e também o reincidente. Dava essa abertura para que o promotor, que é o sujeito que lida com isso o tempo inteiro, identifique no perfil daquele criminoso, daquele jovem, se ele tinha consciência plena dos seus atos, se ele era possível de ser reincidente e se ele poderia então ser julgado com base no Código Penal. Em sendo, ele vai apresentar essa ação ao juiz, que vai decidir, vai fazer audiência, vai ouvir essas pessoas que estão em torno dele e vai aí decidir. Então você cria um filtro que que esse projeto da Câmara não tem. Então o que nós vamos tentar restabelecer no Senado é esse filtro. Então eu acho que foi a posição do PSDB que impediu que houvesse maioria para o relatório inicial do deputado do Distrito Federal, acho que Bessa, né? Que o primeiro relatório dele era nessa direção. Foi quando o PSDB disse que não votaria a redução, que eles tiveram que fazer uma nova negociação que acabou nesse texto. Agora, senador, o senhor que é, vamos dizer, a cria do Congresso, está lá há anos e anos, já foi presidente da Câmara, eu queria que o senhor analisasse a figura do presidente Eduardo Cunha. Olha, o Eduardo Cunha é um sujeito muito articulado, não conduz a nossa agenda. Eu conduzi como presidente do partido PSDB para votar numa outra candidatura que não a dele para a presidência da Câmara. Nós votamos, o PSDB votou no deputado Júlio Delgado, que é aqui de Minas. O PSDB, da mesma forma que o PSDB no Senado não votou na candidatura do Renan, mas ele ocupa o vácuo que o governo deixa. Né? Nós somos minoria, isso precisa ficar claro. Nós temos, de 513 deputados, nós temos 10% da presença na Câmara Federal, então nós não somos decisivos nem para estabelecer a pauta e muito menos para decidir votações. Temos talvez a repercussão de sermos um partido com um projeto de país, enfim. Então, o que eu vejo hoje no presidente Eduardo jamais um presidente da Câmara nas últimas décadas encontrou um governo tão fragilizado. Então ele impõe a sua agenda, né, e passa a ser um protagonista maior até do que deveria ser. Eu acho que a Constituição diz isso, né, os poderes têm que ser independentes, né, e manter o equilíbrio entre si. Quando o Executivo se fragiliza e se recolhe, não tem mais condição de apresentar uma agenda, os espaços são ocupados pelo Legislativo de um lado e pelo ativismo, né, judicial do outro lado. Então nós temos hoje um judiciário extremamente ativo, muitas vezes exageradamente, tomando decisões em nome dos outros poderes ou interferindo em questões que deveriam estar sendo discutidas no próprio âmbito do legislativo, que diz respeito, por exemplo, à reforma política e os resultados não são positivos. E você tem um legislativo cada vez mais ocupando esse espaço. Então, eu acho que a posição do PSDB tem sido de, quando pode, colocar até algum freio nesse ativismo exagerado, numa casa e na outra, inclusive no Senado também. O senhor acha que ele usa de métodos, vamos dizer assim, que ele é acusado de não respeitar o regulamento e está tratorando votações, enfim, como é que o senhor analisa isso? Olha, é uma questão que o Supremo vai ter que decidir se houve realmente uma ilegalidade. Se houve, o Supremo tem que obviamente, anular a votação. Mas não é essa a questão central. A questão central é que ele está impondo uma agenda com uma base de apoio que ele tem, que, repito, não é do PSDB. O PSDB votou contra o Eduardo Cunha na Câmara. Agora ele estabelece uma agenda de votações com uma velocidade muito grande, que se houvesse governo no Brasil, estaria ajudando a frear isso com a sua base. Então você tem um PT isolado também, batendo cabeça na Câmara, um PSDB que é minoria na Câmara dos Deputados e um conjunto de pequenos partidos, e esse é um problema grave que nós temos hoje no Brasil, né? 28 partidos funcionando na Câmara dos Deputados, que é quase que incontrolável. Ele faz um jogo dos menores partidos, consegue ter uma base em torno de si e vai atropelando o que pode pela frente. E você não acha que isso, pensando em 2018, pode se criar aí uma terceira via a partir do... Olha, sinceramente eu não me preocupo com isso agora. Eu acho que o que surgiu dessa última eleição foi um restabelecimento da polarização, a verdade é essa, do PT com o PSDB. Né? O PSDB despertou os setores importantes da sociedade brasileira, está claro em todas as pesquisas que você faz, e quem hoje
interpreta, acho que esse sentimento de mudança, uma mudança qualificada, uma mudança com quadros, enfim, não tem dúvida de que é o PSDB. O PMDB é um grande partido, do ponto de vista quantitativo, mas não vejo nesse embate que ele cria no Congresso Nacional uma sinalização de que haverá nas urnas e nas ruas uma mobilização em torno dessa agenda conduzida pelo PMDB. Né? Nós vemos hoje discursos de que o PMDB sairá da base do PT, mas para mim, hoje o PMDB é base do governo. O PMDB tem o vice-presidente da República. O PMDB é hoje, não obstante as posições pessoais do presidente da Câmara, do Senado, do presidente, o PMDB participa do governo. O PMDB é parceiro desse governo, ajudou a elegê-lo e também sócio de tudo que está acontecendo no Brasil. Cara, senador, questão da Operação Lava Jato. É claro, até agora, que todos os vazamentos, toda a parte da investigação tem atingido diretamente o governo, e é normal porque justamente é governo. Mas já tem indícios que outros partidos receberam também doações, enfim. O próprio PSDB, o senador Aloysio Nunes, já foi citado como um dos beneficiários da UTC. Ao contrário do que ele disse, não consta nas declarações dele. Como é que fica essa questão? Como é que o eleitor vê ele vê o governo que é atolado, mas aí vai ver os outros partidos, ele fala assim, está todo mundo no mesmo jogo. O eleitor, como é que é seu nome? Murilo. O eleitor que tiver o mínimo de isenção vai ver que um partido político se estabeleceu há 12 anos no poder, assaltou a Petrobras, chantageou as empresas, assaltou o Brasil, está pagando preço por isso. Se no meio do caminho outras pessoas, sem qualquer influência na relação da Petrobras, receberam dinheiro da campanha, certamente terão que se justificar e responder por isso. Agora você querer misturar uma organização criminosa que se estabeleceu no seio da maior empresa brasileira, com 4 dos seus diretores presos, já com dinheiro sendo repatriado para o Brasil. O dinheiro utilizado, segundo esses depoimentos, inclusive na eleição de 2006, de 2010 e agora de 2014, com o apoio de campanha que outras figuras de outros partidos receberam, aí então é querer deixar as coisas como estão, como se tudo fosse normal. E não é. Quem é responsável pela organização criminosa que tomou conta do Brasil é o PT. E é por isso que o PT hoje é um partido sitiado, é um partido que não pode ir para as ruas. Nós temos uma presidente da República que não pode sair do Palácio. Nós temos ministros do governo que não podem sair nas ruas sob o risco de serem, de alguma forma, atacados ou hostilizados, não pela oposição, mas pelas pessoas comuns. O fato concreto é esse. Individualmente, aqueles que sem qualquer tipo de influência nessa organização que se formou, receberam benefícios, terão que responder por eles. O delator Paulo Roberto Costa talvez foi quem desencadeou, deflagrou a série de delações. Enfim, ele até falou que não existe almoço grátis, fazendo uma referência que toda doação teria uma contrapartida. Claro, o senhor está certo, o PT é o alvo de tudo, está no governo, enfim. Agora, o que preocupa é assim, essa prática parece que está instituída como normal em todos os partidos. Não, se você concorda com o Paulo Roberto, eu não concordo de forma alguma. Eu disputei 10 eleições na minha vida, e as doações que eu recebi não foi para depois arranjar uma obra para alguém ou um benefício para quem me ajudou. O sistema de financiamento político no Brasil é esse. E eu acredito que existam pessoas ou empresas que apoiam e financiam determinadas candidaturas porque acreditam nelas. Senão é a falência de tudo. Senão realmente somos todos uma grande organização criminosa. E não somos. Né? Se o senhor Paulo Roberto arrumava doações para se manter no cargo que ele estava e se enriquecer, e está ficando isso claro, isso é responsabilidade dele. Né? E existem, por isso nós estamos até discutindo no Congresso agora alguns limites nessa questão de doações, mas querer generalizar não é correto. O Brasil tem todos os partidos, pessoas honradas, pessoas corretas que disputam a eleição, recebem financiamento para a sua eleição, prestam contas do que receberam efetivamente, não mascaram o que receberam, não recebem de empresas que não existem, empresas fantasmas, e cumpre o seu mandato com correção. Isso existe, e eu posso dizer que eu sou um desses casos. Queria fazer uma última pergunta, senhor. Independente dessa questão de mandato da presidente Dilma ser antecipado ou não, o senhor saiu de uma eleição com uma derrota aí bem apertada. O senhor se coloca novamente como um candidato do PSDB? Não, eu acho que isso não tá no momento disso acontecer. Nós temos eleições marcadas para 2018.
Esse é o cenário constitucional estabelecido hoje. O que nós quisemos dizer nessa convenção é o seguinte: olha, o PSDB está maduro, está pronto para assumir a sua responsabilidade no momento em que ela acontecer. Agora, o PSDB é um partido que tem muitos quadros qualificados, a verdade é essa. O PSDB tem um quadro, tem o governador de São Paulo, que é o nome sempre colocado, existe o Serra, né, temos o próprio Fernando Henrique, enfim. Antecipar essa agenda não é algo razoável, sequer inteligente. O que nós temos é que aguardar esse desfecho. O meu papel como presidente do PSDB é impedir que haja uma manipulação, uma tentativa de coação das instituições que estão fazendo essas investigações. Vamos, do ponto de vista congressual, continuar a fazer a nossa oposição que se espera de nós. E aquilo que eu estava dizendo, eu vejo hoje um PSDB cada vez mais sintonizado e conectado com as esperanças das pessoas. Porque o que o PT roubou não foi apenas o dinheiro público, que já era muito grave, roubou as esperanças, roubou a perspectiva das pessoas se qualificarem melhor, retirando 9 bilhões da educação, retirou os empregos de mais de 1 milhão de brasileiros nesses últimos meses, e outros vão perder ainda por diante. Então, quem construiu essa obra hoje, essa que eu chamo da pior equação fiscal entre todos os países emergentes, foi o PT. Essa é uma obra doméstica, isso não é um fruto de uma crise internacional, né, que eles ainda buscam para justificar. Não existe crise internacional hoje, mas existe uma crise interna extremamente grave. Nós somos o maior partido de oposição, não somos os protagonistas, como você colocou, da definição desse processo, mas nós temos que estar prontos para qualquer que seja o desfecho. E o que me chama muita atenção é que a palavra impeachment está muito mais hoje na boca de governistas do que da oposição. Claro que vocês já conversaram isso, mesmo sendo especulação. Para o PSDB é melhor um impeachment antes dos 2 anos, depois dos 2 anos? Uma eleição antecipada? Olha, impeachment sempre é algo muito traumático para um país. E vou dizer, nunca foi a nossa torcida, impeachment da Presidência da República. Agora, não depende de nós. Não adianta nós escolhermos o que vai acontecer, nem o tempo em que isso vai acontecer. Hoje o governo paga o preço, sofre as consequências da sua irresponsabilidade, dos desvios que cometeu, e veja bem, são os tribunais que estão julgando isso, estão julgando porque os crimes ocorreram. Então a consequência terá que ser sempre, a saída terá que ser sempre constitucional. E o PSDB está fazendo o que tem que fazer, está firme na oposição e atento a que essas apurações ocorram com absoluta isenção. Queria saber o seguinte: o governador Fernando Pimentel assumiu, fez uma série de críticas ao que ele encontrou, disse que encontrou um estado sucateado, disse que está revendo algumas PPPs, como a do sistema penitenciário. Ele, enfim, falou que o que ele mais assustou ele, que a gestão do PSDB falou que esse choque de gestão, ele ficou impressionado, foi com a desorganização que ele encontrou o Estado. Ele falou que esperava assim, algum rombo financeiro, mas não do tamanho que ele falou 7 bilhões. Como é que o senhor responde a essas críticas? Olha, o que eu vejo é que, infelizmente, o governo eleito em Minas Gerais ainda não assumiu. Né? Eu me lembro muito quando o PT assumiu o governo federal lá atrás, falava muito de uma herança maldita, né? E nós vimos agora no que nós chegamos. Na verdade, nós temos em Minas um governo, talvez para, de alguma forma, mascarar suas fragilidades, né? A baixa qualificação na sua formação, né, que é permanentemente olhar para trás. Isso é algo absolutamente falso e as pessoas já percebem isso. Não existe esse déficit. Minas Gerais, do ponto de vista fiscal, foi considerado pelo Banco Central no final de 2014 como o estado mais equilibrado. O orçamento que foi aprovado no final do ano passado foi com base nos índices de crescimento do próprio governo federal. O que ocorreu? Obviamente, pela ação do PT no governo, né? E o governador participou disso muito de perto. Houve uma redução de receitas, de estimativa de crescimento, porque na campanha se apontava para um determinado crescimento. Hoje nós vamos crescer, né, nesse ano de 2015, negativamente, alguma coisa menos de 2%. O que houve? O que o governo do Estado fez? Reduziu as expectativas de receita, mas não reduziu a outra mão das despesas. Né? Cria-se aí um déficit. Esse déficit anunciado nessa propaganda enganosa é responsabilidade do governo, porque suprime ainda algumas receitas, como por exemplo do aumento da conta de energia, outra obra do governo do PT, 1,5 bilhão que terá esse ano em razão do aumento da conta de gasolina. Isso não entrou na receita do governo, e ao invés de reestimar as despesas, diminuir, enxugar as despesas, o que o governo do PT fez aqui?
o contrário do que o Brasil inteiro fez. Aumentou os cargos comissionados, criou novas secretarias de Estado. Então, o que eu vejo hoje é um governo ainda atônito pela sua própria fragilidade e fazendo aquele velho e antigo jogo do início do século passado. Você sempre colocar a culpa da sua incapacidade, da sua incompetência na obra dos governos anteriores. Eu vejo, inclusive, com preocupação a Controladoria Geral do Estado está sendo utilizada também para esse jogo político que você falou agora em relação às PPPs. As PPPs foi algo inovador no Brasil, foi a primeira PPP de sistema penitenciário no Brasil. Desde a minha gestão, as pessoas não se lembram muito, eu terminei em 2010, mas eu incluo esses últimos 4 anos, nós aumentamos em quase 500% as vagas do sistema prisional, praticamente sem ajuda do governo federal. E essa PPP é algo que o Brasil hoje está buscando inspiração nela para fazer também. Agora, se existe alguma denúncia, se existe alguma irregularidade, é preciso que a Controladoria diga exatamente o que é. Porque soltar uma informação como essa, e dizendo assim, não, é uma avaliação preliminar, e não sabemos, até porque eu tenho certeza que o governador Anastasia e o governador Roberto vão saber responder objetivamente a essa, que eu não chamo de denúncia, ou a essa manchete, ou a essa, enfim, declaração da Controladoria. Explique onde é que está isso, onde é que houve alguma irregularidade, para que as pessoas possam responder, porque senão fica um jogo panfletário. Olha, eu sou um democrata, nós perdemos as eleições em Minas Gerais, lamento imensamente ter perdido, mas eu sou mineiro, eu desejo sorte ao governador, e quero dizer que está na hora dele assumir o governo, governe, qualifique a sua equipe, estabeleça metas pela frente, porque não é desmontando aquilo que foi feito pelos outros que ele vai melhorar a vida dos mineiros. Eu estou vendo programas importantes na área da educação, como escola em tempo integral, na área da cultura, como o Centro Cultural da Praça da Liberdade, outras ações na área da saúde que estão sendo desmontadas, ações de avaliação dos servidores, que é um marco. A administração nossa em Minas Gerais é referência não é só no Brasil, não, é internacional. O Banco Mundial considera ainda o Estado para resultados como a mais bem elaborada construção administrativa de qualquer Estado em qualquer país do mundo, tanto que ela é inspiração para outros países já. Então, o que eu desejo ao governador é que assuma o governo de Minas Gerais, não obstante os problemas que ele vem tendo, e eu não entro nessa questão das denúncias, essa é uma questão que acho que todos nós, homens públicos, temos que dar explicações sobre quaisquer questionamentos. Você acredita que ele é inocente? Ou... Não cabe a mim. Cabe a mim, eu respeito pessoalmente, até porque eu sempre fiz isso, né? Porque ele foi governador, agora que mudou. Eu acho que todos nós, homens públicos, temos que estar prontos a responder quaisquer denúncias. Eu não antecipo qualquer julgamento e não trago a discussão para esse campo. Eu falo da governabilidade, eu falo dos avanços que nós introduzimos em Minas Gerais, reconhecidos internacionalmente e, obviamente, por todos os estados brasileiros, e vejo um governo muito mais preocupado em destruir o que foi feito e em construir uma nova etapa. A conclusão que eu chego é que a nossa obra administrativa é tão grandiosa que assusta o PT pela incapacidade que ele tem de fazer algo que minimamente se compare com o que nós fizemos aqui.